Paz do Senhor a todos. Hoje eu vim falar sobre um altar ao Deus desconhecido. Acredito que você já deve conhecer essa passagem. Essa passagem está em Atos 17, do 22 em diante, onde Paulo está andando por Atenas e lá por ter vários altares, várias idolatrias, Paulo fica indignado. Né? A palavra fala em Atos 17 que Paulo começa a pregar lá dentro do templo dos judeus e também fora do templo dos judeus, nas praças e tudo mais. E algumas pessoas ficaram interessadas, outros ficaram curiosos, outros questionaram, chamaram Paulo para ir para um outro ambiente, onde eles queriam que Paulo explicasse, onde tinha ali, né, a palavra fala que tinha pessoas que gostavam de saber de novidades e tal. E vamos para o texto, então Atos 17. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Ateniense, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei que cuidadosamente seus objetos de cultos e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conheceres, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servo por mãos de homens. Desculpa. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida e o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinados os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos, existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e a imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, nós vemos aqui que Paulo fala de Deus que enviou Jesus. Né? Paulo começa a pregar sobre Jesus ali. Paulo fala sobre um Deus que eles não conheciam, mas adoravam. Talvez hoje você veja comigo, né, se você olhar um pouco para a nossa sociedade, existe um monte de pessoas que dizem conhecer a Deus. Alguns até dizem: eu tenho Deus no coração. Outros pensam ou imaginam como o Senhor é. Ou outros fazem até, como Paulo falou, ouro, prata, né? Determinam em suas mentes como Deus deve ser. Como se Deus não fosse independente. Como se Deus não pensasse por si só. Então, alguns falam assim: Deus ama a todos. Deus perdoa a todos. Deus não castiga. Deus não corrige. Deus não permite que a gente passe por prova. Ou Deus quer que a gente passe por muitas provas. Porque as pessoas não conhecem Deus. E eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, às vezes vocês conhecem pessoas aqui da internet. Né? Como vocês vão me conhecer, às vezes vocês conhecem pessoas da internet. E de tanto ver, vocês acham que conhecem. Ou de tanto ouvir. Né? Porque muitas pessoas conhecem Jesus por ouvir falar, por exemplo. Sabem quem é Jesus de ouvir falar, sabem que é o Filho de Deus, que desceu à terra, que morreu por todos. Mas quem ele era na sua essência? Tem pessoas que nem sabiam que Jesus chorou. Tem pessoas que não imaginam que Jesus teve fome. Ou não imaginam que Jesus teve medo. Jesus se compadeceu, teve compaixão. E tem pessoas que não conhecem isso porque simplesmente não conhecem. Né? E tem pessoas que não conhecem Jesus ou Deus porque não viveram experiência com eles. Então tem uma experiência supérflua, vamos dizer assim, uma experiência dos outros. Né? Tem testemunho de outras pessoas, tem história de outras pessoas para contar, mas não viveu, não esteve com ele. Né? Seria tipo eu e meus primos, né? Nós empinávamos pipas, por exemplo. Mas tem pessoas que sabem que a gente empinava pipa, mas não estava com a gente, não viu esses momentos, né? Ou quando nós jogava bola, né? E nós se machucávamos. Tem pessoas que sabem que a gente se machucou, mas não sabem como foi, não esteve lá, entendeu? Não participou nem da alegria nem do choro, por exemplo. Né? Então, existe pessoas que adoram a um Deus que não conhece, um Deus que só conhece de outras pessoas falarem.
de outras pessoas compartilharem, que não viveram as suas experiências com Deus. E o Senhor nos convida a viver uma vida de arrependimento para que a gente tenha essa experiência com Deus. Porque Deus permanece o mesmo. A palavra fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Paulo fala aqui que ele não é um Deus longe, né? Se você ler lá em Atos 17, vai falar que ele não é um Deus longe, é um Deus de perto. Ele é um Deus que está perto da gente. E que ele não se faz distância da gente, pelo contrário, é um Deus que busca relacionamento. É um Deus que quer se relacionar com você, então eu te convido desde já a se relacionar com esse Deus. Né? Que você busque mais conhecer esse Deus desconhecido por muitos, inclusive por pessoas que já estão na igreja. Né? Eu falo nos dias de hoje, mas também tem nos dias passados. Né? Eu posso usar um versículo aqui com vocês, que eu acredito que vocês também conheçam, que está em Lucas 17, 18 e 27, onde João, né, de tanto ouvir sobre as coisas que Jesus está fazendo e tal, João pede para seus discípulos irem até Jesus. Fala assim, ó, pergunta para ele se ele é aquele que há de vir ou se devemos esperar o próximo. Né? Então, quer dizer, João estava fazendo a missão, João tinha um chamado, João tinha um propósito e ainda assim ele não sabia, ele ficou em dúvida. Né? Não que ele não sabia, mas ele ficou em dúvida, porque no momento do batismo ele sabia quem era. Mas em algum momento ele deixou de saber quem Jesus era. Né? Não sei se pelas provas, se é porque ele ficou preso, enfim, mas em algum momento ele esqueceu quem Deus era. E eu quero também lembrar você que não importa a provação que você está passando, a dificuldade que Deus permitiu, o que Deus quer que você viva, porque às vezes Deus permite, às vezes Deus quer que você viva, para que você tenha uma experiência com Ele, para que você seja dependente dEle. Então às vezes Deus permite que você passe por alguns momentos como José passou, como Abraão passou, como os apóstolos passou, Paulo, Pedro, Tiago, enfim. Né? Às vezes você vai ser açoitado, vai levar chicotada, vai ficar na prisão e vai passar por um tempo na prisão, né? Vai se submeter assim como Cristo fez, vai tomar posicionamento assim como Cristo fez e tá tudo bem. Às vezes é o que Deus quer para a sua vida e devemos aceitar e pedir para que Deus nos dê força para que a gente continue sendo exemplo, ou melhor dizendo, para que a gente seja a mensagem do Senhor. Né? Como está escrito em Malaquias, que a gente continue sendo a mensagem do Senhor. Nós somos os mensageiros, os que carregam a mensagem de Deus. Então, vamos permanecer firmes. E se você que está dentro da igreja, né? Quando vou contar uma história bem breve, mas quando eu cantava rap, e trap, eu ainda canto, mas quando eu cantava rap e trap, melhor dizendo, com mais frequência, eu entendi que as minhas mensagens eram para os cristãos. Então, se você que está dentro da igreja e talvez, sei lá quanto tempo você tem, mas nunca leu o Novo Testamento inteiro, por exemplo, nunca leu a Bíblia inteira, eu te convido hoje a fazer esse desafio. Né? Coloque aí como propósito, se comprometa a ler a palavra inteira para que você possa conhecer que o nosso Deus ele tem um pensamento por si só. Eu costumo dizer que a gente não tem como limitar Deus. Eu falo no sentido de poder, mas também no sentido do que Ele quer fazer. Do que Ele quer fazer, quando Ele quer fazer, enfim, no momento que Ele quiser fazer, Ele tem a própria consciência dele. Né? Ele criou tudo que há, nos criou com a própria consciência. E às vezes a gente tenta enquadrar Deus numa caixinha, tenta definir Deus, tenta pensar, não, Deus não permitiria que eu sofra. Deus só quer me ver vencendo, ou Deus só quer me ver sofrendo. Né? Deus só quer me ver sofrendo e nós não sabemos qual que é o propósito de Deus, mas nós sabemos que todo o propósito de Deus tem uma causa e que essa causa é maior do que a gente, que essa causa é muito maior do que nós e por isso vale a pena dar vida, por isso vale a pena ser chamado de cristão e imitar Cristo, se tornando um pequeno Cristo, né? Como Paulo falou, imitar é a Cristo. Mas nós vemos aqui em Lucas 7, 18 e 27, que é onde eu estava, que João não sabia quem Jesus era em algum momento. Porém, Jesus sabia quem ele era. E é isso que eu quero falar com vocês. Então, Jesus respondeu para eles. Então, ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Mas Jesus citou um versículo para que João lembrasse da promessa que o Senhor tinha feito. Porque João conhecia a palavra. João conhecia o Deus da palavra. O João conhecia o Deus que fez a promessa. Então Jesus citou algo que João já sabia. Então Jesus não respondeu falando: eu sou o que você espera. Né? Mas Jesus falou o que estava acontecendo, o que aconteceria pela espera daquele que João esperava.
né? Que João não queria esperar, João perguntou se era ele ou se viria um próximo, né? Então Jesus falou, eu sou, de forma diferente, né? Falando do que já estava acontecendo, para que João testemunhasse. Então, depois que os discípulos de João foram embora, aí Jesus perguntou assim, depois que estava lá, depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, o que veste roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão no palácio. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, é mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente e ele preparará o teu caminho diante de ti. E Jesus está falando que João era um mensageiro que prepararia o caminho que antecederia a vinda dele. Então, quer dizer, apesar de João não saber quem Jesus era, Jesus sabia quem João era. E às vezes, apesar de você não saber quem Deus é, apesar de você adorar um Deus desconhecido, que quer se tornar conhecido por você, que quer se tornar próximo, que por todas as coisas vem dele, e ele está em todas as coisas, né? E tudo que tem fôlego porque vem dele. Esse mesmo Deus, ele sabe quem é você, ele sabe qual é o seu propósito, né? Ele sabe qual é o seu chamado, ele sabe para que você nasceu, o que você deve fazer enquanto tem o fôlego que ele te deu. E todas essas coisas que o Senhor tem te dito é porque ele quer se tornar conhecido. E às vezes você pode ter esquecido de quem ele é. Né? E existem vários nomes que o povo judeu deu para Deus, né? Jeová Nissi, Jeová Sabaoth, Jeová Shalom. E existem vários nomes, né? Conforme as necessidades. E ele não só é todos esses nomes, que é Deus de paz, no Senhor Minha Bandeira, Senhor dos Exércitos e assim por diante, tem mais um monte de nomes aí que você pode pesquisar na palavra, pode jogar no Google aí, e você vai ver que quando ele fala para Moisés que ele é o eu sou, é que ele é tudo, literalmente. Ele é tudo, está em tudo, e nós sabemos disso, nós temos plena convicção disso. E por isso eu também quero te falar que existe um Deus que pode te falar que não te conhece. E esse possa ser o mais perigoso. Por isso que eu quis falar de pessoas que estão dentro da igreja, que pode estar dentro da igreja, o que pode ser religioso, como Paulo falou em Atos 17, né? Pessoas que adoram ou creem em várias coisas, ou acreditam em várias coisas, ou acreditam em vários tipos de Deus, ou acreditam em vários formatos de Deus, ou criaram-se um Deus para si, que Deus também pode falar para você que ele não te conhece. E é sobre isso que eu mais queria que você tomasse consciência. Né? Eu queria que você mais tomasse consciência para que você não fosse uma pessoa desconhecida. E eu vou te dar um exemplo bem básico do que seria uma pessoa desconhecida. Né? Na sua rua, onde você mora, provavelmente, tem algumas pessoas que você sempre cumprimenta. Oi, 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 oi. Tem aquelas pessoas que você sempre cumprimenta, fala oi, não sei o que, oi, tal, que você conhece de vista, sabe? Você conhece de vista, né? Se alguém te perguntar, você vai falar que aquela pessoa é uma boa pessoa. Você conhece ela, né? Você sabe que ela não faz coisa errada, que ela tem uma boa índole e tal, né? Você conhece. Talvez você até estudou com essa pessoa, né? Passou a vida, brincou com ela, você sabe que é uma pessoa do bem. Porém, você não é íntimo dela. Talvez você nunca nem foi convidado para ir para casa dela. Talvez você nunca almoçou, nunca viajou, nunca foi chamado para um aniversário. Talvez ela nunca te contou um segredo. Talvez ela nunca compartilhou algo com você. Nunca te disse eu te amo. Nunca disse o quanto você é importante. E às vezes você acha que conhece Deus, mas você nunca teve esse tipo de relacionamento com Ele. Você nunca esteve nessa proximidade com Ele, de andar com Ele, de viver experiências, de ouvir Ele falar com você. E é esse Deus que Paulo fala, para que você possa se arrepender, andar em santidade, andar em obediência, para que você possa viver esse relacionamento, para que você possa ter esse relacionamento de pai para filho e de filho para pai, né? Que você tenha esse relacionamento. Então, a palavra fala que haverá um momento que Deus virá para julgar todos nós. Todos nós seremos julgados. Que Jesus virá e julgará toda a sua igreja. E corremos o risco de ouvir algo muito forte. Corremos o risco de, na hora, Jesus falar que não nos conhece. Que mesmo que a gente afirme, mas eu preguei, mas eu fiz milagre em seu nome, eu preguei em seu nome, fiz milagre em seu nome, Jesus vai falar, não te conheço.
Né? A Bíblia fala lá em Mateus 7, 22, 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu os direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam mal. Porque normalmente, se alguém chegar achando que te conhece, né, fala assim, hoje eu vou comer na sua casa, porque eu te conheço, vou comer na sua casa, né? Que, vamos dizer que o pessoal está dizendo assim, queria entrar no céu. Ó, Jesus, eu te conheço, então eu vou entrar. Jesus, eu sempre falei bem de você por aí, então eu quero entrar. Né? O fulano, eu sempre falei bem de você, então eu vou comer na sua casa hoje. Vou participar do aniversário sim, eu vou comer o seu bolo sim. Mas você vai dizer, não, 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 o bolo é só para os íntimos. Né? O casamento é só para os íntimos. Né? Quero só as pessoas que eu amo e que me queiram bem perto de mim. E que também me amam, que é recíproco. Né? Que querem estar comigo e não estão dispostas a me machucar, não estão dispostas a me ferir. Então, para que você não fique do lado de fora, para que você tenha um relacionamento com o Senhor, para que você viva algo sobrenatural, eu quero te convidar ao arrependimento, quero te convidar a andar com Jesus, quero te convidar a atender o telefone e aceitar o chamado. Deus quer viver um relacionamento com você e o momento é agora, o momento é hoje, né? Então, não adore ou não crie altar ao Deus desconhecido. Pelo contrário, faça altar ao Deus conhecido. Adore ao Deus conhecido. Ame ao Deus conhecido. E sirva ao Deus conhecido. Ande, né? Seja amigo. Chame de pai ao Deus conhecido. Pessoal, esqueci de dizer, se inscreve no canal, né? Comente aí. Deixei um presentinho para você nos comentários e na descrição. Fica com Deus. Até mais.